Sem querer apertar o botão errado, mas vamos lá. Esperar o pessoal voltar. E aí, apertei o botão errado. Esperar o pessoal voltar. Obrigado a todo mundo pela presença. Cadê? Já tá na hora. E aí, Caselli, meu grande amigo. Precisamos marcar de semana que vem, tá aí, hein? Precisamos. Pois eu vou falar com você pra gente combinar, pra fazer aquela situação nossa aí, de fazer a visita aí em Leme. Nina, Planeta Terra. Vamos lá. Chamar já meu amigo Luiz Ragonha da equipe Nota 10, já tá aqui. Deixa eu achar ele aqui. Já te chamei, Luiz. Combino com você amanhã, hein, Caselli? Aproveitar a live aqui para já... Vamos lá, meu amigo. Você viu, hein, Luiz? Olha, todo mundo... Contas trocadas. Não, tranquilo, tranquilo. Tá no horário, tudo certo. E aí, tá tudo bem? Beleza, e você? Tudo jóia. O que você tá olhando pra cima aí? Tô vendo a iluminação aqui, achei que ia ficar mais claro. Pus uma não, mas tá bom. Aqui. Eu vou mais pra trás um pouco. Tá bom. Eu tô no quarto da minha filha, que é tudo coloridinho aqui, né? Então, você viu? Tem até os lobisomem, vampiro lá atrás, que ela gosta. Vamos lá, meu amigo. Esperar o pessoal tá chegando, mas vamos já dar andamento? Vamos, que a gente gosta de ser preciso no horário, né? Eu e você. Peço desculpa pelos 3 minutos de atraso aí, mas os botões errados aqui eu apertei. Eu morro de medo de chegar na tua idade desse jeito, cara, sem saber das coisas. É a minha preocupação. Renata Manieso. Vamos lá, então. Rapidinho, já avisar o pessoal, semana que vem, vai ser na quinta-feira a live, o dia 1º, com o Luciano Machado Neto. Só para fazer o anúncio aqui, o Luciano Machado é um amigo meu também, igual o Agon, igual o Wagner da semana passada, trabalhamos junto. E o Luciano, hoje, ele mexe com treinamentos de vendas. Para ter uma ideia, ele está com quase 4.000 treinamentos realizados. Tanto é que a especificação dele, ele é construtor de mentes vendedoras. E eu sou testemunha que eu trabalhei e viajei com ele para esse Brasil todo, gente. Então, na quinta que vem já tem outra live. Ô Luiz, falar de você então. Diretor da empresa Equipe Nota 10, mentor de gestão, especialista em gestão de processo, equipe e pessoas, com foco totalmente em resultados. É isso? Entre outras coisas? Correto, estamos aí. Isso aí. Resultado, eu sou testemunha que você é chato, você cobra a gente muito. Ô meu amigo, para a gente começar, conta um pouco sobre a sua história, sua trajetória profissional, para o pessoal que tá acompanhando a gente ter uma noção de quem você é. Bom, só um minuto. É a última parte, a paisana, depois a gente vai pro profissional. Como eu te conheço bem, eu sei o pai que você é, o pai carinhoso, você não tem nenhum recado para dar, não? Eu tenho que esperar mais um pouquinho aqui. Daqui uns 5 minutinhos nós vamos dar um recado. Então tá bom. Você me lembra aí. A primeira pergunta, nós vamos dar um recado. Eu tenho que esperar mais um pouco. Então tá bom, vamos lá. Então, Luiz, conta um pouco sobre a sua história, sua trajetória profissional, para o pessoal te conhecer, quem não conhece. Bom, meu pai tinha uma construtora, né? Ele construía, nós estamos aqui em São José do Rio Preto, né? Eu, você, mas tem gente aí de fora. E meu pai tinha uma construtora e aí eu acabei entrando na engenharia. Eu nem lembro se ele influenciou para eu entrar na engenharia, eu acho que não. Foi aquele negócio, você convive com isso, você vê, você gosta, acha que dá certo e entra. E aí eu entrei num estágio muito bom, que é a ISEC, né, uma empresa que hoje já não sei como é que está. Na época era muito grande, forte e com método de gestão muito arrojado. Então eu entrei em 98 no estágio, no terceiro ano de estágio. E aí lá eu comecei a ver já de cara, eu já entrei numa empresa grande. Eu tinha feito alguns bicos com meu pai aí, pouca coisa, mas o primeiro trabalho mesmo para valer foi lá como estagiário. E lá eu rodei todos os setores da empresa. Então já fui conhecendo o setor de compras, já fui financeiro,
Enfim, imagina, isso em 98 foi uma experiência fantástica, assim. E eu não sabia, mas eu estava sendo picado por um bichinho aí dessa gestão, né? Porque quando você entra numa empresa grande, organizada, você não quer entrar em outra, né? Você quer, é muito gostoso, né? É muito legal, assim. Então, aí eu formei, eles me contrataram e depois eu acabei saindo. Teve uma baixa lá de obra e tal. Mandaram os recém-contratados embora, eu fui também. Fui aí prestar serviços aí fora, em outras empresas. Me chamaram de volta depois, quando a coisa esquentou. Voltei para a ISEC, trabalhei mais um pouco. E aí achei que era hora de sair para fazer gestão. Como que foi isso, né? Por que isso? É uma coisa interessante. Tinha algumas coisas que eu não gostava da engenharia, que estava me deixando um pouco assim agoniado. Mas eu gosto muito de inovar, de fazer coisa nova. E estava virando rotina. Tocar obra, Nossa. tocar projeto. A gente tinha um projeto a última obra era uma obra de 5 milhões lá na Volkswagen em Resende. Mas era uma rotina, era um desafio, mas é um desafio de rotina. Você faz sempre a mesma coisa. E eu sempre quis mudar, melhorar. É de mim isso, é isso que eu carrego até hoje, por isso que eu estou aqui. E aí eu falei, quer saber, eu não vou ficar velho aqui nessa profissão porque eu quero fazer coisa nova e eles não estão deixando, né? Enfim, tinham outras pessoas que faziam mudança na empresa e tal, e lá não tinha muito apoio. Aí eu entrei no ramo, falei, eu gosto desse modo de gestão, sempre fucei muito. E aí eu falei, eu quero me especializar nisso. Aí eu entrei na faculdade da vida da gestão, a melhor faculdade que eu já fiz. Com certeza. Estudei tudo que você falava de gestão, eu anotava e depois eu ia pesquisar, e aí eu comecei a criar, adaptar algumas coisas, vender consultoria para pequena empresa, fazer consultoria com parceiros de plano de cargos e salários, que é meu sogro na época, muita gente boa me ajudou muito. E aí eu entrei nesse ramo e fui aos poucos criando, praticando em pequenas empresas, às vezes com um amigo, depois vendendo, e aí adaptando o método, até chegar onde que a gente chegou, juntando aí a questão da gestão, que é onde que eu me apaixonei, e um pouco da aprendizagem, por isso que saiu aí o Clube dos Gestores, porque cheguei na conclusão de que a gestão não tem como nem ensinar e nem como fazer gestão se não tiver bons métodos de aprendizagem. Aí nós juntamos tudo isso, colocamos num pacote e estamos aqui, falando sobre gestão, dando mentoria, enfim, fazendo atividades no Clube dos Gestores, é isso aí. Bacana. A gente vai falar depois sobre a equipe Nota 10 e o Clube de Gestores. Dá uma orientação, que eu acho que é uma dúvida que eu tenho e que todo mundo tem. Qual a diferença de consultoria e mentoria? Então, a consultoria, ela põe a mão na massa. Você paga o cara para ele ir lá criar as ferramentas, por exemplo. Vamos pegar uma consultoria de gestão empresarial. Né? Uma das coisas que a gente ensina lá, que a gente tem lá algumas ferramentas, é o medidor de lucro. Você chama um consultor financeiro, ele vai vir, vai fazer o negócio, vai entregar pronto. Ele vai pegar, vai ver o sistema, ele vai criar planilha, ele vai fazer lá o que for. A mentoria não. A mentoria ele te fala, ó, faz isso aqui. E solta na mão do cara, e o cara vai, aprende, se tiver dúvida, pergunta, mas quem faz é o próprio mentorado, vamos dizer assim, né? Então a mentoria é mais como um lado de ajudar o cara a implantar ou praticar alguma coisa, e a consultoria não, a consultoria faz as principais ferramentas, os principais métodos e já treina na hora o cara tete a tete, entendeu? Para fazer até ficar pronto. Então esse é o lado. Por isso que a consultoria é mais cara, porque a consultoria é um pacote para execução. E a mentoria para orientação, entendeu? Eu tive a seguinte impressão, que consultoria é a parte mais teórica, técnica, e a mentoria é a parte mais da vivência, da prática. Porque a maioria dos mentores que eu conheço são pessoas que já vivenciaram o que eles estão me ensinando. Eu não sei se é bem por aí. Eu acho que não seria, viu, Deber? Porque se você levar isso daí, como eu acabei de falar, como a mentoria ela coloca em prática, o cara vai lá e faz, é o cara que mais pode saber. O mentor pode até não saber, mas o consultor tem que saber, porque senão ele não faz, entendeu? Não, entendi. Então, assim, a origem dele é outra coisa, mas o cara que mais pratica é o consultor, porque ele vai lá e faz as coisas, ele tem que pôr a mão na massa, entendeu? Já o mentor é mais orientar, né? Entendeu? Beleza. Mandar um abraço para todo mundo que está entrando. Tem um cara que entrou aqui, ô Luiz, eu não sei se você conhece ele.
Pedro Ragonha, boa noite, Batman e Robin. Eu espero que eu seja o Batman, não é? Mas você conhece a peça melhor que eu, né? Tá no sangue, né? Você viu, cara? Aí, até meu prêmio tá aqui hoje, ó. Você viu, cara? Então, vou aproveitar então já para dar um recado. Dá um recado. Porque ó, não é um recado, é que eu precisava fazer uma coisa aqui, ó. Eu apostei com meus filhos, eu falei para eles que é entrar na live. Por quê? Porque eu não sei se, já que podia não ter ninguém, falou, pelo menos vocês entram lá, porque se eu saber que vocês estão lá, eu já me animo, né? Para fazer. Aí eu falei, ó, se vocês entrarem, eu vou dar um prêmio, mas eu tenho que ver vocês lá. Não dá ideia, não, cara. Aqui, não dá ideia, não. Minha família tá tudo aqui, não dá ideia, não. Aí, ó, tô vendo aqui, mas como já tem bastante gente, eu queria então falar para eles, ó, pode ir embora já, pode ir lá jantar. Porque... Esquece o contrato. Já deu certo, tem gente para me ouvir aqui, então deixa, pode voltar lá. Ó, meu irmão, minha esposa perguntou quem que é o Robin. Quando a esposa tem dúvida se o marido é o Batman, o casamento está em crise. Mas vamos lá, meu amigo. Deixa eu te perguntar um negócio, que eu senti esses dias que nós começamos a mentoria, que me entrou na cabeça isso aí. Em que momento um empreendedor deve buscar uma mentoria de gestão, Luiz? Qual é o momento que você acha que ele tem que buscar? Ó, eu acho o seguinte, se o cara quer aprender, no caso, mentoria de gestão, se ele falar assim, eu preciso aprender isso, eu preciso ser um bom diretor, eu preciso ser um bom gerente, empresário não é cargo, né? A gente precisa lembrar disso, vamos começar a dividir as coisas aqui. Não é eu preciso ser um bom empresário, o empresário não é cargo, o empresário é dono, é investidor, deve ser chamado, tirar a palavra empresário e virar investidor. Se o cara, se ele é o dono do negócio e ele que vai tocar o negócio, ele é diretor. Então, na hora que ele toca, ele fala assim, ó, eu quero ser um bom diretor, eu quero aprender, e rápido, mais rápido do que um curso, e menos rápido do que uma consultoria, porque a consultoria ele vai bancar mais, ele vai investir muito, né, mais e vai implantar um sistema de gestão mais rápido. Vai aprender na prática com o consultor. Um curso, ele vai ter mais dificuldade, porque ele vai ficar estudando, e muitas vezes não consegue implantar algumas coisas. Então, o meio termo aí seria uma mentoria, onde ele fala assim, ó, eu quero aprender, só que eu quero acelerar o processo, eu já quero uma orientação para saber o que exatamente eu preciso implantar e já quero uma ajuda para ir mais rápido. Aí entra uma mentoria, entendeu? Então, assim, mas o cara tem que querer melhorar seu trabalho, melhorar ser um diretor nota 10, né? Para poder contratar o mentor, porque senão não adianta. Se não quiser... E é a pior mudança, né? E é a pior mudança, mudar a nós mesmos, né? Exatamente. A gente tem os casos aí, né, que a gente vai falar sobre eles. Deixa eu te falar outra coisa. Eu vou te perguntar de forma bem simples, porque tem muita gente que não conhece os termos técnicos todos, né? Então, é pergunta que eu faço para você, que eu acho que muitas pessoas fariam. O que é fazer gestão? E quais são os tipos de gestões que pode ser feito para a profissionalização de uma empresa? Então, essa é uma pergunta que foi a primeira coisa que eu fui estudar quando eu saí e fui virar consultor. Porque eu, como sou metódico, e tem que ser metódico para ensinar, e tem que ser metódico para praticar, né? Você tem que pensar em processo. Então, você tem que lembrar que gestão é um processo. E aí eu fui pesquisar, falei, qual que é esse processo? Eu vou te falar que, por incrível que pareça, eu não achei uma pessoa que me colocava a gestão como um processo. Aí eu criei um processo para poder, estudando, vendo o que as pessoas faziam, aí eu mapeei esse processo e agora eu entendi o que é gestão. Então, assim, existe gestão de empresa, existe gestão de setores, de processo, por exemplo, gestão do setor de compras é o processo de compras, gestor do financeiro não é financeiro, é gestão de contas a pagar, é gestão de contas a receber. Então, assim, o principal que o empresário tem que saber é que tem a gestão da empresa que é diferente da gestão dos processos, dos setores. São duas coisas distintas. Então, ele tem que saber essas duas gestões, como funciona, para que ele entenda como que ele faz a empresa dele se desenvolver mais rápido e a equipe dele se desenvolver mais rápido. Entendeu? Então, assim, se ele souber gerenciar, ele vai saber conduzir tanto a empresa quanto a equipe dele para melhorar seu resultado, melhorar desempenho, que é a nossa linguagem. Né? Tudo é focado em resultado, tudo é focado em desempenho. Então, assim, ele entendendo um pouco disso, ele começa já a trabalhar nessa direção, entendeu? Sacana. Esses dias você fez uma analogia que o empresário tem que entender os chapéus que ele usa.
Eu achei muito interessante isso aí. Explica pra gente, cara. Explica de novo. Eu achei muito bacana isso daí. Só dá um alô que a coisa ficou séria. Minha mãe entrou. Vamos manter a classe, por favor. Ah, tá. Peraí. Agora não. Agora vamos dar. Você viu, ó? Desculpa aí. Benção, mãe. Passar um perfume aqui. Viu, Luiz? Você fazer essa analogia. Você falou um negócio muito bacana, a explicação dos chapéus lá. Então eu acho interessante passar para o pessoal, porque eu acho que tem muita gente aí que não sabe o chapéu que está usando. Então, isso aí eu acho que é a base da nossa conversa, Videbraia. É bom que você falou isso daí. Porque assim, ó, volta naquele assunto. O cara quer se desenvolver, o cara quer ser bom no que ele faz, o empresário, ele quer uma empresa de sucesso, ele tem que saber quais são os cargos, quais são as profissões, as funções, né, que existem na empresa, para ele montar o time. E se ele não souber quais são as funções que ele tem que exercer, quem que vai saber? Como que se organiza o time para ganhar o jogo, né? Então, entra o tal do chapéu, né? Que é a simbologia que a gente usou. Então, um empresário, quando está dentro da sua empresa, geralmente, numa pequena empresa, ele acaba usando muitos chapéus aí, muitas funções. Quais são? Primeiro, é o diretor. Ele é o diretor da empresa, ele é o cara que dirige a empresa para onde ela tem que ir. Essa função, ela é diferente do gerente. Qual que é a diferença? O diretor dirige a empresa, gestão empresarial. Então, quando ele põe um chapéu de diretor, ele tem que fazer esse sistema de gestão de empresa. Quando ele põe um chapéu de gerente, por exemplo, um gerente de vendas ou um gerente de produção, geralmente são as duas pontas que mais trazem aí o empresário para o chão da fábrica, né? Ele tem que lembrar que ele está com um chapéu de gerente, ele tem que gerenciar processo. Então, a função dele é gerenciar aquele processo, seja de produção, seja de venda, para que dê resultado. É diferente de gerenciar a empresa para ela dar o resultado. Então, são chapéus diferentes e ainda tem mais, né? Numa microempresa, o cara às vezes entra no chão da fábrica. Então, às vezes, vamos supor, um serralheiro, ele vai lá e trabalha com outro chapéu que é ser o serralheiro. Que ok se ele faz isso, não estou falando que ele não deve fazer. Só tem que ele tem que identificar os chapéus que ele usa para ser bom nos diferentes chapéus. Porque se ele for muito bom serralheiro e não for bom diretor, a empresa dele não vai andar, com certeza. Entendeu? Assim, ele tem que identificar as diferentes funções para ele poder trabalhar e melhorar e conduzir a empresa para o caminho adequado, né? Em cima disso que você está falando, eu vou falar de experiência que eu tive, cara. Eu já fui contratado por algumas empresas na época para ser gerente. E a conversa com os donos era a seguinte: não, eu quero trazer alguém de fora com outra visão, com outra perspectiva para estar me ajudando, porque minha empresa está estacionada, minha empresa está parada e a coisa não anda. Aí o cara te contrata e te traz. Aí ele te passa as regras, as normas, só que você tem seu jeito de lidar. Aí tinha muito confronto, vou falar na minha época, do dono comigo, porque ele queria que eu fizesse do jeito que ele fazia, do jeito que a empresa estava estagnada e parada. Você encontra muito isso nesses casos de gestão em empresa que você vê? Que, vamos dizer assim, a maior dificuldade é o empresário, o dono? Eu não vou falar maior, é uma das dificuldades. Eu não falei, mas é até bom o pessoal saber, eu também faço trabalho de gestão terceirizado, geralmente uma empresa só por vez. Quando acaba uma, eu pego outra. Então, eu faço a gestão, eu gosto de praticar, eu gosto de ir lá e colocar a mão na massa. Nesses casos, quando o pessoal me contrata, eles já estão muito abertos para poder fazer a mudança, eles me chamam na mesma frase que você falou, e geralmente eles estão abertos porque ele fala assim: Ragon, eu quero que você organize esse processo. Então, já organizei processo de vendas, organizei processo de cobrança, aí o cara abre a mão, deixa eu entrar lá e fazer o que eu quero. Mas a gente sabe que tem casos que não são assim, que o cara chama e começa a travar. Na hora que ele quer que faz do método dele, o resultado vai ser o dele. Ou seja, o mesmo resultado que ele não tinha. A mesma coisa. Então, aquela frase, né? Aquela frase: se você for fazer as mesmas coisas que você está fazendo ontem, se você for amanhã fazer o mesmo que você está fazendo hoje, o resultado vai dar o mesmo. Então, não precisa nem me chamar, pode ir lá e continuar fazendo. A não ser que o cara só queira delegar. E aí, não, eu quero esse resultado, mas vou te passar para você fazer. Ok. Então, daí tudo bem. Mas se não mudar processo, não tem resultado, né? Uma coisa que eu analiso em cima disso que você falou, quando o empresário chama para fazer a gestão, eu acho que é uma transição dolorosa, de dono para empresário.
Eu acho que dono é uma coisa e em relação à visão, tá? Dono é uma coisa e empresário é outra. E essa transição, eu acho ela muito dolorida, muito difícil para o dono se transformar em empresário. Vamos arrumar a palavra de novo aí, ó. Não é dono para empresário, é dono para diretor. É dono para gerente. Sim. Né? Sim. Nós temos que trabalhar muito isso aí, Debrair, para educar as pessoas a saber o que é gestão. E se o cara não se vê como diretor ou gerente, ele não vai aprender gestão. Então, assim, ele tem que saber que ele é diretor e gerente. Não existe dono para empresário, existe dono para diretor, existe dono para gerente, existe dono para serralheiro, enfim, seja lá o que for. Sim. E aí é que tá. O cara, a maioria, vamos supor, é o serralheiro que vira dono da serralheria, né? E aí, esse cara quer continuar sendo serralheiro. Meu amigo, é totalmente diferente. Abrir uma empresa, gerenciar uma empresa, não é simplesmente ir lá e cortar ferro. Entendeu? Não é assim, o cliente não vai cair de paraquedas, alguém vai ter que atender, alguém vai ter que definir preço, alguém vai ter que fazer compras, alguém vai ter que gerenciar o estoque, enfim, é tudo diferente. Então, ou ele enxerga que ele tem encargos na empresa que precisam ser executados para essa empresa funcionar bem, ou ele vai ter problema querendo ser simplesmente o dono da empresa. Né? Isso não tem como melhorar. A Renata Manieso, diretora, Fábio Sucini, Triângulo Mineiro, meu amigo, Birajara, meu amigo, o pessoal tá aparecendo aí. É interessante isso daí, Luiz, porque a gente vê muito essa situação, né? Eu já, nessa minha vivência, um dos maiores problemas que eu vi da empresa crescer, do dono se transformar em diretor, foi o lado humano, o lado emocional, de ele ter dificuldade de cobrar o Luiz, porque o Luiz está lá com ele faz muito tempo, e esse processo todo emperra a empresa. Eu acho que é onde entra a parte da gestão de uma maneira forte, né? Para fazer essa adaptação, essa mudança. Quando a gente fala em fazer uma gestão profissional, tudo isso aí começa a ser resolvido, porque ele entendendo a função dele, ele não vai ter, ele atendendo e aceitando, ele fala, não, realmente eu preciso fazer isso, ele não vai ter dificuldade para chamar um cara para discutir problema, né, com ele, para apresentar falhas, porque ele sabendo que é a responsabilidade dele, que ele tem que resolver problemas, e quem está gerando problema às vezes é uma pessoa, que não é ele, ou mesmo até pode ser ele, e é um processo que precisa mudar. Então, na hora que ele começa a encarar a sua função e ver o resultado que ele tem que trazer, né, que não é só lucro, não é só, enfim, o que alguns empresários imaginam aí, aí ele vê que ele vai ter que passar por essas dificuldades. E muitas pessoas, elas até sabem lidar com outras pessoas, mas na empresa, você falou, às vezes o cara começa a ter uma certa dificuldade porque ele fica perdido na função dele. E aí ele fala, nossa, mas não sei se eu devo, se eu não devo, meu amigo. É igual aquele assunto que a gente estava falando de empresa familiar, né? Que você tocou comigo. Sim. Meu, eu até brinquei com você, fala, eu não quero falar de empresa familiar aqui, porque assim, gestão profissional, família não se discute. Família você cuida em casa. Aqui é empresa, você vai fazer o que precisa ser feito. Você vai contratar pessoas, se não é porque ela é da família, se ela é boa para aquilo, se ela não for, ela vai ser dispensada. Nível de parentesco não existe numa gestão profissional, existe um profissional que está lá dentro, que foi contratado para fazer alguma coisa, e tem que fazer que se não der resultado, vai embora. Agora, se essa pessoa é o dono, é ele que manda, ok, ele que vai dar as cartas, mas não existe. Tem 2 donos, vocês têm que dividir o cargo, divide os cargos, divide a responsabilidade e dá autonomia. Porque cargo tem responsabilidade, o resto não tem parente. Parente não existe dentro de empresa. Parente é fora, da porta da empresa para fora. Esse assunto é coisa de psicólogo, sabe? Aí psicólogo tem que tratar fora da empresa e discutir, vamos reunir a família, estão tendo problema familiar aqui, aí é psicologia. Dentro da empresa é a gestão que resolve isso, não é psicólogo. É o que você falou, definição de cargos, cada um na sua função, cada um sabendo o que tem que fazer para saber onde a empresa vai chegar. Quando não há isso, cara, é que eu falo, há o risco de extinção da empresa. É o risco do fim dela por falta dessa falta de profissionalismo. Mas perfeito, irmão, isso que você falou, é questão de psicólogo. Deixa eu te perguntar, eu escrevi... Pode falar. Não, é isso aí. Eu não sou psicólogo, então eu não toco nesse assunto, porque a psicologia é fora da empresa. E você já deixou claro para mim que, além de não ser psicólogo, você não é babá. Fiquei magoado. Luiz, qual a maior dificuldade que um pequeno empreendedor tem em fazer a gestão?
em criar uma cultura, definir visão, capacitação total em todos os níveis da empresa. Qual que é a maior dificuldade? Olha, Odebrair, é interessante isso aí, porque o pequeno empresário, a maior dificuldade que eu vejo deles, e aí eu acho que é um pouco do que você estava falando aí, deixa eu arrumar o fio aqui, um pouco do que você estava falando, que eu acho que é a questão do tempo, de se dedicar tempo para a função. Ele gosta tanto, às vezes, do operacional, ele gosta do que ele está acostumado, e aí ele tem um pouco de medo de largar o que ele está fazendo lá, que é totalmente operacional, e começar a fazer gestão, né? E aí ele acha que aquilo lá é o que tem que ser feito, mas na hora que ele vê que não está dando resultado, aí ele começa a pensar em mudar, né? Porque ele vê que se continuar fazendo daquele jeito, né, sem gerenciar, sem dirigir a empresa, ele não vai conseguir. Aí a dificuldade dele é essa transição, isso no caso do pequeno. E aí, então, esse momento aí que a gente viu, acho que você está vendo lá no nosso grupo lá, algumas pessoas com essa dificuldade de colocar 2 horas por semana para dirigir a empresa, o que aparentemente é o cúmulo, né? 2 horas não é nada para dirigir uma empresa. Só que com 2 horas que a gente hoje está trabalhando com o pessoal, eles já estão começando a ter grandes mudanças, como foi o seu caso e foi outros casos aqui que a gente pode falar. Com 2 horas ficava assim, não, tá bom, eu vou começar a dirigir minha empresa. E aí a coisa começou a mudar e evoluir de outra forma, né? Já o médio empresário, né, o diretor de média empresa, ele já tem uma dificuldade diferente. O que acontece? A dificuldade dele é de separar os diferentes setores e planejar um sistema de gestão que funcione para todos os gestores, né? Cada um tem o seu sistema e aí gerenciar os gerentes, entendeu? Fazer gestão dos gerentes, porque a empresa já é maior, já tem gerente, e ele não sabe aproveitar essa mão de obra e colocar o cara para fazer gestão na equipe dele. Né? Uma gestão para resultados, uma gestão de melhoria contínua. Então, assim, aí é uma dificuldade já de ferramenta que o cara precisa buscar para ele dirigir gerentes. E essa é outra dificuldade, entendeu? Também gigante, por não conhecer, né? O processo. Também por não conhecer o processo. Até é engraçado falando isso, que teve um caso a respeito de média empresa, que você vê que ali, não sei se você reparou no nosso grupo, a gente tem uma média, 2 médias empresas, que a gente pode falar em termos de faturamento, volume, e aí o restante temos algumas pequenas. Eu acho que é bom não falar nome, mas enfim, o diretor da empresa média, né, que está fazendo treinamento, ele fez um exercício lá da visão, e dentro da visão, aí eu fui sentar com ele e falou, e aí, tá dando certo, tá te ajudando, não tá? Ele não está dando muito feedback, aquela correria de diretor de empresa com 200 funcionários, eles têm 200 funcionários na indústria. E aí ele foi me dar um feedback e falou, Ragonha, eu fiz aquele exercício que é o meu exército. Meu exército, não sei se você lembra, ele é metade de uma folha. É um negocinho que faz assim. Nem isso, é um tanto assim. É uma tabelinha. Eu só falo assim, coloca o nome de todas as pessoas que você pode contar, né, que tem capacidade para implantar projetos e mudanças na sua empresa. Ele falou assim, cara, como a gente estava falando de planejamento de gestão estratégica, de grandes projetos, ele falou, rapaz, aquilo ali me abriu a mente de um jeito. Você vê um exercício daquele, valeu, quanto de resultado que não vai dar para ele, que agora ele vai começar a dar projetos e distribuir projetos importantes para muito mais pessoas. Olha o tanto que a empresa dele vai acelerar com essa mudança dele colocar mais gente para fazer mais projetos. O resultado disso é enorme. Paga o curso, o treinamento, a mentoria de 6 meses, assim, num mês que ele está fazendo isso, entendeu? Então, assim, são coisas desse tipo. Assim, a diretora da Gaivota Química, ela não colocou o nome dela aqui, você deve conhecer. Aqui somos meu marido e eu. Um não dá pitaco na função do outro. Aí tem uma pergunta da Renata Manieso, que a gente conhece lá do clube, nossa amiga. Ela pergunta aqui, peraí que é minha mão de xereque aqui. Luiz, no seu ponto de vista, quando é empresa pequena, que o dono faz tudo, quanto tempo ele deve dedicar para cada cargo? Direção, gerente, operacional. Aí ela escreveu, nossa, acabei de perguntar isso. Vou trazer ela para o clube dos gestores. Então, você vê que para cada cargo não dá para dizer, viu? Por quê? Porque depende muito da situação da empresa, né? Se o cara faz tudo, ele tem que ver a questão do projeto. Ele tem que fazer a direção da empresa pelo menos 2 horas por semana. Isso é pacífico. Você não pode largar esse chapéu e ir para a fábrica, ir para o chão da fábrica, ir lá trabalhar, vender, ou seja lá o que for,
e deixar de dirigir a empresa. Quem deixa de dirigir a empresa é igual deixar o carro sem motorista. Vai bater, vai machucar alguém e vai parar de andar. Não tem como. Então, assim, 2 horas por semana no mínimo para direção. O resto depende do projeto que ela está montando. Aonde ela quer chegar como diretora, onde que ela está dirigindo, para onde que ela vai. Aí, às vezes vai exigir um pouco mais de gestão, às vezes vai exigir um pouco mais de operação, mas isso depende do plano que ela tem, entendeu? Não tem fórmula matemática para uma pergunta dessa. A Renata, ela está saindo, ela está agora se tornando uma empreendedora, uma empresária. Está numa correria gigante. Então, ô Luiz, é uma coisa que eu vejo, que nem quando você fala aí, que o diretor tem que pegar a empresa na mão. É aquilo que eu falo, o futuro da empresa está em 2 mãos. Ou na do diretor ou na do acaso. Ele que escolhe, né? Exatamente. É o que eu falei, é o carro com motorista ou sem motorista. O acaso é o sem motorista. Se ele quer assumir a direção da empresa dele, ele tem que ser diretor. Senão, é o acaso. É isso aí. Não tem como ser A diretora da Gaivota Química colocou aqui de novo. O principal é entender que empreender, você não tem horário e dar o sangue para ver o futuro depois. Tem uma coisa engraçada nisso daí que me lembra essa frase. Eu concordo que a gente tem que se dedicar, a gente sabe disso. Eu também sou um pequeno empresário, né? Então, assim, eu pratico o que eu falo, eu sei das dificuldades, mas eu queria chamar a atenção, me lembrou, apesar de não ser totalmente ligado à pergunta, mas me chamou a atenção, isso me lembrou do seguinte: o que eu vejo acontecendo? Tem empresários que eles vestem essa frase que ela falou. E o que acontece? E ele sofre demais. Por quê? Porque ele fala, eu tenho que ir, então é aquela persistência, e eu sou persistente, tá? Se eu contar minha história aqui na questão de persistência, você vai ver o tanto que eu sou persistente, e quanto que já me sou testemunha. Quanto que isso eu já paguei por isso, mas eu paguei porque eu tinha dinheiro. Então, assim, o empresário tem que saber que tem limite. Uma vez eu li um livro que chama Startup Enxuta, que é do Eric alguma coisa lá. É difícil eu guardar nome, eu guardei o primeiro, já tá bom. E o que ele fala? Que toda empresa, quando vai então decolar é uma analogia aí, né, na questão de... até eu brinquei lá no nosso treinamento da visão, eu falo, né, o primeiro estágio, o primeiro grande objetivo da empresa é dar lucro. Ela dá lucro, rodar, já ter um método de venda e produção que te dá lucratividade. Então, o decolar é chegar nesse primeiro ponto, o primeiro nível de voo. E no livro fala isso, você tem que saber o tamanho da sua pista. Ou seja, até quando você tem espaço para você treinar e tentar e fazer a empresa andar. Esse negócio de ficar tentando para sempre é muito arriscado. Tem gente que quebra e faz dívida e afunda e se mata. Por quê? Porque, não, se eu trabalhar o máximo, cara, tudo bem, mas a gente tem que viver. Amanhã a gente não sabe se vai estar aqui para tocar o negócio ou não. Não adianta fechar tudo, esquecer tudo para trás e se matar. E aí você vê que você já acabou a pista e você está andando, sabe, de avião na estrada de terra. Então, assim, e qual que é o tamanho da pista? O tamanho da pista uma das coisas é o dinheiro que você tem. Então, assim, você tem um dinheiro para investir e fazer esse negócio andar, que pode ser pouco, tem muita gente que começou sem nada, pode ser até emprestado, mas quanto quer que você vai investir? Porque se você não conseguir com aquele investimento de tempo e de dinheiro, você tem que saber que a pista acabou. Porque senão você vai sofrer o resto da vida. Tem muita gente arrastando o negócio aí, às vezes o cara já decolou, inclusive, só que ele decolou e caiu. Ele caiu, ou seja, perdeu o faturamento, perdeu tudo, e o cara continua insistindo. Ele está lá na estrada de terra, e continua insistindo com a empresa dele, se mata, gente muito boa, já vi gente boa demais, você vê que o cara não está ganhando dinheiro, ele põe um prolabore lá de 5 mil reais, achando que se ele pagar o prolabore de 5 mil reais já tá bom. Eu vi não vou falar a pessoa assim, mas que tá ele, tá a esposa, junto o prolabore dos dois, dá 10 mil reais, eles têm uns 7 funcionários. Cara, eu falei para ele, você tem que sair desse negócio de 10 mil reais. Ou você ganha 20 mil reais, porque prolabore, não tem cargo, não tem, enfim, não tem 13º, não tem nada, né? Enfim, ou você tem uma empresa com esse risco, ou você já viu quanto que é que você está tendo de passivo? Quanto que é que está a tua despesa? Você pode ter que gastar amanhã? Porque o cara, eu tive um lucro de 70 mil ano passado. Eu falei, e o passivo que você fez? Você sabe quanto que é? Porque pode ser que esse lucro não pague o passivo, não é lucro. Então, assim, cara, cuida bem do seu dinheiro, sabe qual que é o limite de parar, põe um prolabore que realmente faça valer a pena,
Vai trabalhar de empregado, cara. Você ganha dinheiro, sem dor de cabeça. Não adianta ficar andando de avião em estrada de terra, cara. Tem que saber o tamanho da pista. E isso é um recado que a gente vê muito importante, assim. A diretora da Gaivota escreveu aqui: saí de vendedora, funcionária, e hoje tem 2 empresas rodando. Mãe de 2 filhos e sou muito persistente. Caí e levantei várias vezes. Acho que faz parte de dedicação, é tudo. Sim. Agora, em cima do que você estava falando, eu vou antecipar uma pergunta que estava mais para o fim, e eu vou dar um conselho para essas empresas que estão nesse estado que você falou, que não adianta mais. Eu recebi um conselho, nós recebemos, a família na época, mas chegou muito tarde, cara. Perca rápido para perder pouco. Exatamente. Tenha sua empresa na mão, saiba até onde insistir. E cai na minha pergunta aqui: até onde insistir em uma empresa, Luiz? Até que ponto? Independente de dinheiro, até que ponto? Aquilo lá, não vá. E é difícil também para você, uma pessoa que nem você que está de gestão, falar isso pro cara. Para com a tua empresa. Eu volto ainda, o dinheiro tem que ser falado, não tem como responder isso sem falar em dinheiro. Você tem que saber quanto você pode investir. De novo, isso não tem como fugir, o cara tem que saber controlar, ele não pode gerenciar uma empresa que a gente sabe, você sabe, eu sei, que a maioria o cara não sabe nem quanto ganha ou quanto que ele está tendo de prejuízo. Então, quando eu coloco o objetivo de dinheiro para ele saber quanto que ele tem para gastar como ponto principal, a gente força o cara a olhar quanto que ele já gastou, quanto ele tinha, quanto ele está tendo de lucro, quanto ele está tendo de prejuízo. Então, assim, ele tem que olhar isso. Senão, é a mesma coisa que querer tocar um carro sem olhar para o marcador de combustível. Você vai parar no meio da estrada. Então, assim, dinheiro é uma coisa assim, importantíssima. O outro, eu acho que é o próprio bem-estar da pessoa. Porque se você vê que você está tentando, você está insistindo, você está sofrendo, cara, aquilo ali não está sendo bom, você vê que você não leva jeito para aquilo, o tempo está acabando, você não dorme, vamos viver, não vamos, empresa no Brasil e em muitos outros lugares, não é só o Brasil que é difícil, a empresa é um negócio muito difícil. E se a pessoa não tiver jeito, ela pode aprender, eu acho que todo mundo pode aprender tudo, só que não vale a pena sofrer tanto para aprender uma coisa dessa, sendo que tem tantas oportunidades aí para uma pessoa que é boa, que é dedicada. Um cara que é dedicado como esse, né, porque às vezes não quer largar o osso da empresa para não desistir, um cara desse, você põe para trabalhar numa empresa, numa coisa que ele gosta de fazer, o cara vai produzir muito bem, ele vai ter um salário bom, porque é um cara dedicado. Então, assim, vai ser funcionário, vai trabalhar de outra coisa e que você vai fazer muito bem, que não está dando certo como empresário, entendeu? Então, dinheiro e satisfação são 2 coisas que tem que falar a hora que acaba a empresa ou não, na minha opinião. Hoje eu estava lá no escritório, na hora que a gente estava nos intervalos lá, e eu estava escrevendo um negócio e eu busquei por isso daí. Que geralmente a empresa, a maioria delas, é um sonho da pessoa. Então eu estava vendo lá qual é a diferença de um empreendedor e de um sonhador. Eu fiz a seguinte definição lá. O empreendedor, ele sonha, ele se capacita, ele realiza. O sonhador só sonha. Você entendeu? Sim, então, o sonhador só sonha. Não se capacita. E serve pra gente também, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Luiz. Qual o primeiro impacto, o primeiro resultado que o empreendedor ele sente ao profissionalizar a gestão da empresa dele? Ele sente esse impacto na própria empresa ou ele sente esse impacto nele, Luiz? Eu estou falando porque eu senti mais em mim. Então, vamos começar por você, já que você falou. Fala você. Agora eu vou fazer a pergunta. Agora eu sou entrevistador aqui. Se você começou a fazer um trabalho dentro do Clube dos Gestores, que trabalho que você fez? O que você começou a fazer inicialmente? Primeira coisa que eu fiz foi rever todos os conceitos, tudo que eu tinha no papel eu não colocava em prática. Segundo, foi colocar a visão da onde eu estou, o mínimo que eu preciso, aonde eu quero chegar e qual é o prazo para fazer isso. E eu até brinquei com você na época, né? Na época não, eu brinquei, que eu acho que eu criei uma doença aí, que eu nunca ouvi falar. Eu chamo ela de SAP, Síndrome de Ansiedade Produtiva. Rapaz, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você quer lançar, você está conversando aqui, você está escrevendo, e é muito interessante, cara. A mudança que eu senti foi muito mais em mim.
e que reflete na empresa, cara. E impressionante, cara, não sei se é coincidência de mercado ou não, é que quando você está bem, você irradia, né? Começou a melhorar o resultado da minha empresa depois disso daí. Depois da nossa mentoria de gestão aqui, começou a melhorar, mesmo eu ainda não tendo passado para frente todo o meu projeto, todos os números que eu preciso, cara. Impressionante. Então, ó, o que a gente fala de resultado? Como que a gente fala o resultado que você teve? Eu costumo dizer, e a gente vem desse benefício, assim, eu falo que uma boa gestão, o que ela faz? Primeiro, você viu a questão da sua motivação. Quando você começou a olhar melhor seus objetivos e você criou uma estratégia para alcançar, você viu a possibilidade daquilo acontecer, você se animou a falar que, nossa, se eu for por esse caminho, eu acho. Então tem o primeiro lado, que é uma motivação muito forte para você seguir, porque agora você está entendendo um caminho que você tem para seguir. E por outro lado, o que é que outro resultado que a gente fala, a velocidade de implantação dos seus projetos está muito mais rápida. Por quê? Porque você sabe qual que é o projeto, você está dedicado nele, você vai, inclusive, agora entrar nos próximos modos, fazer gestão de projetos de uma forma bem simples, para não deixar esses projetos morrer e não parar, então, que é uma atividade que a gente faz. Então, assim, a sua velocidade de crescimento para alcançar o seu objetivo, que é a sua visão, que já está muito mais clara, a sua velocidade é mais rápida. Então, em vez de você criar a sua empresa em, talvez, 1 ano, e chegar em alguns objetivos, você vai chegar em 6 meses. Então, assim, esse é um objetivo que não tem, um resultado que não tem preço, né? Quanto que você economiza agilizando o alcance dos objetivos que você tem, né? Então, assim, esse é um dos resultados que a gente fala que o cara começa, claro, você não está já alcançando os objetivos, mas você sabe que você já está acelerando para alcançar. Então, esse é um resultado imediato que muitos têm quando começam a fazer a direção da empresa, entendeu? Eles sabem que está acelerando. Você esclareceu muito para mim, a gente está falando muito em visão de empresa. Eu vou pedir para você falar sobre isso daí. Visão, na época, antes de eu ter um conhecimento mais profundo com a tua orientação, era aquela placa que você chega nas empresas, tem. Pô, eu acho aquilo ridículo, cara. Eu acho que aquilo é uma situação que tem que ser muito trabalhada internamente. Não estou falando de todas as empresas. Eu tive um caso do meu pai internado no hospital, não tinha cama do tamanho dele, ele é menor que nós dois, não tinha cama, meu pai numa situação degradante lá, e uma placa lá, eu não vou citar nome, falando das missões da empresa, e uma delas cuidar bem de pessoa, cara. Pô, com vontade de pegar a placa e quebrar. Então, eu gostaria que se você se aprofundasse um pouco nessa orientação de visão de empresa, cara. Não sei se eu estou sendo chato de falar das placas lá, mas que dá vontade de quebrar aquilo, dá. A gente vê uma situação como essa, eu entendo o seu sentimento, mas a gente tem que lembrar que não existe perfeição dentro das empresas, né? Apesar de buscar, a placa é a busca pela perfeição. O resultado nem sempre vai ter em todos os quartos. Pode ter que no quarto do lado tinha alguma coisa melhor do que no seu. Mas o que eu vejo é o seguinte, ó, a visão resumida numa frase, ela tem um porquê e eu entendo e ok, eu gosto dessa estratégia que eles usam. É uma forma de você inspirar com poucas palavras para onde que a empresa quer ir. Então, assim, é como se você criasse um símbolo, uma simbologia de onde a empresa quer chegar. Então, ela pega o ponto principal e resume numa frase, que talvez com 1 ou 2 características que deve ter geralmente numa frase, né? Então, por exemplo, tem gente que fala ser o mais inovador, é uma característica, que o cara quer ser uma empresa inovadora, tal. Isso é bom, ok, mas o que a gente sugere, que inclusive eu não vi isso de forma, em nenhum dos estudos que eu fiz, em nenhum das diversas empresas que eu conheço, porque sempre quando eu conheço alguém que tem empresa, eu começo a conversar com o cara, eu pergunto como funciona, enfim, isso é um jeito de aprender que eu recomendo para todo mundo. E eu nunca vi o que a gente está fazendo, eu criei, eu adaptei, eu coloquei o nome de visão porque para mim é isso, né? Visão é você saber onde você quer chegar, e não dá para colocar isso numa frase. Então, no nosso conceito de visão, que é um conceito, volto a falar, diferente, mas não certo ou errado, falando em relação ao outro, é que a pessoa tem que colocar as principais características que ela vê da empresa dela. O que ela quer da empresa dela, né? Então, quando você começa a colocar o seu sonho ali, assim, eu quero ter uma empresa nacional. O que é nacional? Em todos os estados tem pelo menos uma filial. Ok, então filial em todos os estados. Eu quero atender o cliente X, um perfil de cliente. Esse é o teu desejo? Então coloca, quero atender o perfil. O que você quer prestar? Aí está muito ligado à missão, né?
E qual que é a missão da empresa? Ah, eu quero ajudar tal paciente ou tal cliente, né, em tal situação. E aí, quando a gente começa a colocar esse sonho, você começa, é o tal da física quântica, é o segredo, né? Que é a questão de começar a visualizar o que você quer, saber, porque se você, quando eu te perguntava, se eu te perguntasse antes de você fazer o exercício, para você o que exatamente você quer da sua empresa, você com certeza não iria saber tão bem quanto você sabe hoje. Então, se Não, você sabe não. bem hoje, com certeza você consegue conduzir ela para melhor, para aquele caminho, porque você sabe onde você Sim. quer chegar. Então, essa visão que a gente faz tem esse objetivo de colocar tudo. Só que aí tem um porém, né? Aí vem a segunda parte, que é o que a gente trabalha lá. Primeiro você enxerga onde você quer chegar, aí depois você traz os objetivos para agora, imediato, né? Então, para uma pequena empresa, um objetivo de 6 meses. Então, vamos supor, você pôs 10 itens naquele seu quadro de visão. Talvez você vai pegar um só para focar nele agora, porque você sabe que tem que ser um por vez. Não dá para, às vezes, 1, 2, 3, não dá para ser tudo de uma vez. Não, né? Não dá. Exatamente, aí que entra a estratégia. Quais são os objetivos e que ordem eu vou colocá-los para alcançá-los, né? Então é isso que a gente faz quando define a visão e que tem dado muito impacto logo de cara. Você vê, ó, teve um outro caso, o Emerson. Falei o nome, mas ninguém sabe. Não vamos falar de onde é. Versus Emerson. Mas ele quando fez, mas o caso dele também não tem problema, assim, ele tem uma empresa pequena com acho que 5 pessoas, na hora que ele começou a fazer o exercício, ele falou assim, Ragonha, eu não estou dirigindo minha empresa, eu vou contratar um cara e vou começar a dirigir. Você lembra que ele falou isso? Ele falou isso na última também. Então, e ele contratou uma pessoa, porque ele viu que para chegar na visão dele, ele tem que fazer os projetos e não tem quem faz. Ou é ele que vai conduzir os projetos para implantar e chegar naquilo, ou ninguém vai conduzir. Ele falou assim, cara, minha empresa está sem motorista. Eu preciso pôr motorista nesse negócio. O motorista sou eu. E não dá para eu contratar um diretor. E eu vou ser o diretor e vou pôr o cara ali para fazer o operacional. Eu vou sair do chão da fábrica. Né? Então, assim, por quê? Porque o cara se inspira e fala assim, e agora? Eu tenho que buscar isso. Quem que vai buscar? Uai, sou eu, não tem outro. Aí o cara começa a trabalhar como diretor, porque ele vê que se ele não trabalhar, não tem outro. Né? E, enfim, esse foi um resultado lá que a gente viu e ele ficou muito animado. Inclusive, eu sei que bacana, ó, mais uma coisa legal. Ele demonstra, ó, tem gente que não consegue visualizar, ter a visão que ele tem. Ele chegou para mim, eu acho que não sei se estava junto. Ele falou assim, eu preciso ficar no clube dos gestores, porque aqui eu crio um vínculo, tem alguém que me cobra, para não perder isso de novo, eu quero que me cobra. E é do ser humano, isso a gente tem que saber que a gente precisa ser cobrado também, mesmo sendo dono da empresa. É bom criar um vínculo com alguém. Eu, por exemplo, estou usando aqui você sabe disso, está me ajudando a fazer algumas coisas, porque eu criei um vínculo para eu não abandonar alguns projetos, porque às vezes fica só na mão da gente, a gente abandona, porque é fácil, ninguém vai ver, ninguém vai cobrar. Né? E ele falou assim, não, eu vou ficar aqui no clube, que é justamente para eu falar do meu projeto, lembrar que eu tenho e continuar em cima dele, porque senão é perigoso eu parar de novo. Né? Então são os aprendizados aí, os desenvolvimentos que a gente vê. Né? Ô, Luiz, eu tô vendo aqui, cara, falta 10 minutos, nós passamos quase 50 minutos conversando, cara. Impressionante. Tem algumas coisas que vão ficar para a próxima live que a gente precisa marcar, mas eu queria que você rapidamente falasse da tua empresa, Equipe Nota 10, e o do Clube dos Gestores. Brevemente, para a gente estar falando depois do teu presente para o pessoal que está assistindo, cara. Então, a Equipe Nota 10, o nome Equipe Nota 10 nasceu primeiro, e por quê? Ele nasceu primeiro porque Nota 10? Né? Tudo é foco em resultado, eu não trabalho de outro jeito. E o Nota 10, ele começou com o objetivo de ajudar o gerente a ser Nota 10, que é onde eu me especializei. Mas o método que a gente usa, dá para trabalhar com gerente, dá para trabalhar com qualquer cargo, porque é um sistema de gestão por desempenho. Então, uma das ferramentas de gestão que existe no mercado, que a gente gosta muito de trabalhar e você vai ter a oportunidade de conhecer, é um sistema de gestão por desempenho que é focado em resultado individual. Então, para você ser um diretor Nota 10, aí você precisa saber quais são os resultados que você tem que trazer para a empresa. Né? Como você mede o seu desempenho? Onde você está com desempenho baixo, onde você tem que melhorar. É ali que você vai se capacitar. Então, esse sistema de gestão por desempenho, ele é a base para incentivar as pessoas a entrarem num projeto e se desenvolver, porque ela tem um objetivo, ela sabe qual o desempenho que ela tem que melhorar e ela vai se desenvolver para aquilo. Daí, o que a gente percebeu? Trabalhando aí com métodos de aprendizagem, né, a gente abriu o Clube dos Gestores, por quê? Vamos falar um pouco sobre método de aprendizagem, bem rapidamente. O método de aprendizagem hoje tradicional está quebrado. Né? Esse método de sentar na sala de aula, ficar 4 horas seguidas, com um cara falando um monte de coisa,
E aí fazer uma prova que não prova nada, esquece, isso já foi. Isso é o método E 95%, e 95% do que você aprende você não vai usar. Então, exatamente, porque é tanta coisa que você não pratica. Porque ter conhecimento é uma coisa, ter habilidade é outra. Conhecimento na escola, ok, você esquece daqui a um mês se você não usar. Se não transformar em habilidade, se não for um conhecimento útil, você vai esquecer. Então, assim, quando a gente começou a ver isso, eu vejo isso com meus filhos, eu tenho essa preocupação. Infelizmente, o método de educação não vou ter jeito de mudar. Aqui em Rio Preto ainda não tem uma escola condizente com isso. Na verdade, só tem uma, mas ela ainda usa também um método que o MEC manda, né? O MEC manda ser ruim, né? Enfim, olhando isso, o que a gente viu? Eu, por exemplo, dei um curso no Pará, numa empresa, eles me contrataram há 10 anos atrás, 12 anos, eles pagaram 15 mil reais, não é para mim não, tá? Porque tinha despesa, tinha a empresa do Segente que vendeu, que eu sou parceiro, e aí eu cheguei lá, dei um curso de 3 dias para 30 gerentes, 10 de manhã, 10 da tarde, 10 da noite. Não minto, foram 30 de manhã, 30 da tarde, 30 da noite. Fui lá, dei um ralê, entreguei manual. Imagina uma pasta de ferramentas que você pode usar na empresa. E fui malhando. Dei aula até no escuro quando acabou a energia lá. Falei, gente, vocês estão me ouvindo? Bora então. Fui lá, ó, presta atenção. Você pode fazer isso, isso, isso. Vocês têm que... Falei para eles, vocês escolhem o que vocês vão praticar. E fui falando, ó, você pode escolher isso, isso, isso. Porque tem que praticar, senão não dá resultado. Aí saí de lá, depois de 15 dias, mandei uma mensagem para alguns. Falei, e aí, o que deu? Como é que foi? O que você implantou? Ah, minha empresa, meu gerente falou para fazer não sei o que lá, para não sei o que lá, não deu a implantar. Falei assim, ué, mas aí perguntou para o outro, mesma coisa. Ué, por que o RH chamou eu para ir lá? Para ficar dando curso, para ficar estudando? Não tinha um projeto para mudar? Ela quer ficar só tendo conhecimento? Aí eu falei, por isso que eu não gosto muito de dar curso, né? Porque eu gosto de estar dentro de um projeto onde tem que ter a mudança. Foi aí que surgiu o Clube dos Gestores. Falei assim, o método tem que ser diferente. Então, hoje, o que a gente faz no Clube dos Gestores? Né? Primeiro, porque é só para gestores. Então, em comunidades, mesmo sem um mentor, vocês aprendem muito. Você já se reuniu com outros gestores, outros empresários, você aprendeu com eles, sem depender de mim. Porque é assim que a gente aprende. A gente aprende estudando, vendo o caso do outro. Então, a gente foi usando métodos colaborativos, onde um ajuda o outro. E outra coisa, a gente mostra as ferramentas que tem, o cara escolhe qual que ele vai implantar, não é qual que ele quer aprender. Eu falo para ele, ó, você tem essa, você pode fazer isso, você tem essa, você pode fazer aquilo. Agora você é a nossa trilha. Exatamente. É a nossa trilha. Exatamente. Então, cada um monta a sua trilha, mas o curso assim, eu não dou muito curso. Eu pego a ferramenta e vai lá e conhece. Se você achar que não tem nada a ver, você não faz. Se gostou, você implanta. E esse é o melhor jeito. Então, assim, daí surgiu o Clube dos Gestores, né? Partindo do princípio de um gestor nota 10, a gente criou um método já bem diferente de curso, enfim, que existe no mercado, né? Uma comunidade onde a gente dá ferramentas, tem mentoria se o cara quer acelerar, ou tem a ferramenta para ele pegar ali, estudar e implantar na empresa dele. Ô, Luiz, o tempo nosso está estourando, cara. Tem várias perguntas aqui do Fábio, da Gaivotas, várias perguntas, depois eu vou estar te passando. Eu queria que você falasse, cara, a respeito do prêmio para quem está assistindo a gente, que você ficou de passar a consulta. O pessoal acessar aqui no Pequenos em Foco, que eu passo o contato seu. Só explicar o que é, cara, que o tempo nosso está no finalzinho. E ficaram várias perguntas para trás, cara. Ô, Debraer, se você me permite, eu posso dar uma sugestão? Deve. Eu não consigo ver uma pergunta não respondida. Porque eu gosto muito de bater papo, né? A gente pode Quer continuar aqui. A gente pode até continuar com quem tem perguntas, ou se o cara tiver pergunta e não puder continuar por causa do horário, vamos fazer o seguinte, você fala para ele mandar um WhatsApp para você, a gente cria um grupo com quem tem pergunta, o cara faz a pergunta e eu respondo lá no grupo do WhatsApp, entendeu? Ele manda por mim não tem problema. A hora que acabar aqui, a gente já entra de novo. Tá, só depois aí ver quem quer ficar e fazer pergunta, aí você faz a pergunta, a pessoa posta de novo ali, se ela vai ficar, e a gente continua então, esclarecer, não tem problema. Ô, pessoal, então a gente vai continuar aqui, porque ficaram algumas perguntas ainda, e tem várias perguntas aqui que o pessoal está fazendo. É interessante o Luiz passar. Então, a hora que cair aqui, pode ficar tranquilo que nós estamos voltando. E a gente espera que vocês voltem também, né? Espero que vocês voltem também. Ele cai a ligar o live? Cai, do nada tá falando, você aí tem que entrar de novo. Nossa, tá, então vamos lá. Tem que entrar de novo. Tá, então a respeito da nossa cortesia, a gente está oferecendo para o empresário que quer entender um pouco mais da gestão, ver o que ele está fazendo, o que ele pode fazer, quais ferramentas, o que encaixa na empresa dele, né, para ele escolher e ver se vale a pena. A gente está dando uma mentoria gratuita, né, para quem está participando hoje da live,
para poder fazer essa avaliação e uma sugestão. E aí ele pensa, não tem obrigação de continuar nada, é só uma mentoria para ele conhecer e aí ver se uma hora ele quer fazer sozinho, com outra pessoa, comigo, no clube de gestores, enfim. A questão é para ele entender um pouco mais sobre gestão focado na empresa dele. Essa é só mandar mensagem aqui pelo Pequenos em Foco, que eu encaminho para o Luiz, e o Luiz já começa a tocar com vocês. Para não ficar passando um monte de endereço aqui agora. Acessou o Pequenos em Focos, ó, eu queria a consulta, tal, eu passo para o Luiz entra em contato com vocês. Já tem a primeira pidoncha aqui, ó. Já tem a primeira, nossa, Renata, é mal do nome, o povo que não dá sossego. Viu, tem o Fabinho aqui também, do Fábio Trocando Ideias. O Fábio Trocando Ideias, cara, foi o meu incentivador para estar fazendo a live do Pequenos em Foco, cara. Então eu devo muita gratidão para ele, cara. Então parece que o pessoal vai continuar aí. Ô Luiz, rapidinho, se cair a gente fala. Empresas familiares, como lidam com a implementação de ferramentas de processo de gestão, cara? Como que é esse processo com empresa familiar? Vamos lá. Eu acho que é a grande maioria dos casos na nossa região. Então, de novo, tira o familiar, não vou fazer terapia. Vamos falar sobre qual que é a pergunta, como é que é o negócio? Como lidam com a implementação dessas ferramentas? Como que é visto o novo? Chegando o novo, isso aí. A questão não é o que eu vejo assim, é como implantar essas ferramentas. Né? Então vamos lá, é novo. E a questão, primeiro você tem que estar com vontade de mudar alguma coisa na sua empresa, de alcançar mais resultado em menos tempo. E disposto pessoal, caindo a gente vai voltar, viu? Desculpa, Luiz. Caindo a gente vai voltar, já está dando horário, pode falar. Tá. Então, o que acontece? O cara tem que estar disposto a implantar mudança, ele tem que saber que ele vai fazer mudança na empresa dele e que ele vai profissionalizar. Primeiro passo. Tá afim? Segundo, essa consulta que a gente falou, o cara precisa entender o que é que eu posso mudar. Aonde que é melhor eu mudar? Tem que olhar a sua realidade, depende do tamanho da empresa, de quantos gerentes ele tem, quantas pessoas estão na gestão, se é só ele, se tem mais alguém, qual que é o processo, enfim, a gente precisa entender um pouco disso. E aí, baseado nisso, falar assim, olha, o que talvez é legal para você fazer é na gestão empresarial você usar tais ferramentas, na gestão de processo você usar outras. A partir do momento que o cara fala, beleza, eu entendi, vamos tentar, daí para frente é conhecer a ferramenta. Pode ser com consultoria, pode ser com mentoria, pode ser sozinho, estudando, implantando, depende do gás que o cara quer dar. E ele começar a implantar e ver essas ferramentas em ação. E vai sentindo, implantando e vendo o resultado. Com dificuldade, pede ajuda para quem conhece um pouco, para quem já pratica, pode ser outro gestor, outro empresário que ele conhece. Às vezes, se você, o mentor, pode ser um empresário amigo seu, que já faz um sistema muito bacana, e, dá muito certo o cara te ajudar. Assim como você, por exemplo, ajuda muitas pessoas, né? Você é um mentor nato. E aí tem outros também, outros empresários que podem fazer isso. Tem diversas pessoas boas como nós, assim, eu gosto disso, você gosta disso, que gosta e pode ajudar o cara a implantar a ferramenta. Só que para isso tem que lembrar de uma coisa, ele tem que ter visão de processo de gestão. Ele tem que pensar num processo, em etapas, para ele saber o que ele tem que fazer na empresa dele, que senão não vai dar certo. Entendeu? Ele tem que visualizar os passos. Se ele não enxergar, uma hora ele para de fazer, ele não sabe nem o que ele está fazendo, entendeu? Complicado. Ô Luiz, que conselho você daria, cara, para quem quer ingressar no empreendedorismo hoje, ou na vida empresarial? O meu que eu dou é sempre o seguinte, menos é mais. Eu gostaria que você falasse o seu conselho que você dá para quem quer entrar na vida empresarial, cara, no empreendedorismo. Pensa bem. Entenda o que é ser empreendedor. Empreendedor não é cargo. Entenda o que é ser diretor, gerente. Entenda quais papéis você vai ter que executar na sua empresa. Entenda que você não vai ter salário até conseguir fazer o negócio decolar. Até o avião alcançar o primeiro patamar, você vai só gastar. Então, assim, pensa bem. Pensa bem para entrar no avião, entendeu? Pensa, olha com calma, entende o que é gestão primeiro. Entende o que é dirigir uma empresa, conversa com as pessoas, porque não adianta só ficar no sonho, olha, vai atrás do seu sonho, porque tem muita gente que não tem jeito com sonho, as pessoas confundem um determinado comodismo, que às vezes parece que empresário é diretor, dono de empresa, é cômodo. Não, é muito mais fácil ser funcionário, é muito mais fácil engolir sapo do patrão do que estar engolindo sapo do colaborador, entendeu? E com uma empresa que precisa dar resultado e você não sabe mais o que fazer. Então, assim, é muito mais cômodo ter salário fixo. Pensa bem para onde você vai entrar. E na hora que entrar, vai com tudo.
vai, se dedica, se capacita, vê o que você precisa melhorar, porque o resultado tem que vir. E foca em ganhar dinheiro. Porque você não vai achando que é só fazer coisa que gosta, porque sem dinheiro a empresa quebra. No Brasil, né, o pessoal fala que aqui em outros lugares é diferente, não sei, mas o pessoal não gosta de falar muito em dinheiro, parece que é um negócio ruim. Nossa, a empresa quer ganhar dinheiro. Meu, sem dinheiro não existe empresa. Então, se não ganhar dinheiro, não cresce, não tem onde investir e não tem como melhorar. Então, é isso aí. Eu acho que esse é um pouquinho do que eu penso a respeito do assunto. Na live da semana passada com